Começa a falar com ele quais são as suas expectativas. Nós vamos dar uma aula agora e nós queremos aprender mais, né? Senhor, Tu és bom, esse é o motivo que nós estamos aqui. O Senhor primeiro nos amou. Nós somos amados, nós somos cuidados pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito Santo, se mova aqui com liberdade, que o Senhor possa levar todos os nossos pensamentos cativos, nos dando ainda mais acesso ao que a Sua palavra nos garante, que nós temos a mentalidade de Cristo. Queremos acessar isso pela Tua palavra e pelo Teu poder, Espírito Santo, nesta manhã. Em nome de Jesus, vem sobre nós com revelação de mais quem Tu és, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que nos visita, nós estamos trabalhando um tema muito bom, que é temor. Quando nós falamos sobre temor, o primeiro ponto que é bem necessário é nós diferenciarmos o que é temor na palavra de Deus para o que é temor na sociedade, para o que é temor no dicionário. Há uma diferença. Você que esteve aqui na aula passada, pastor Luiz, o mestre da casa, trouxe para nós o que para mim foi uma das melhores aulas de temor que eu já tive o privilégio de ser ministrado. Pastor, obrigado. Honra a tua vida, me abençoou bastante e acredito que te abençoou também. E eu quero dar até uma pincelada, reforçar um pouquinho o que ele falou na aula passada. Nós saímos do módulo passado, que era sobre graça. Então nós passamos da graça e entramos no temor. E o pastor estava nos ensinando que a graça é apenas a porta de entrada e o temor é a jornada com Cristo. E há todo um benefício nisso, né? Não existe graça sem temor. A graça sem temor é libertinagem e temor sem graça é algo punitivo. Ele estava nos ensinando. Temor tem mais a ver com quem Deus é do que o que Deus pode fazer. Como assim? Nós tememos a Deus, está muito conectado com nós entendermos quem Ele é, respeitá-lo, o Criador dos céus e da terra, a grandeza dele. E não o que Ele pode fazer conosco, a nível de punição, de um erro ou algo parecido. Porque nós já temos a clareza que a questão que nós somos justificados em Cristo. Então toda a justiça que nós precisávamos, Cristo já proveu para nós na cruz. Então, o nosso temor não é sobre medo de Deus, mas sobre amá-lo, sobre entender quem Ele é, respeitá-lo, devolver o que Ele primeiro nos deu, que é amor. A lei exigia temor. E algo muito forte que Ele falou é que a graça nos gera temor. Então, quanto mais da graça você acessa, mais você libera a gratidão pelo o temor, né? Um ponto muito importante que nós também temos a acessar, que o pastor liberou sobre nós, é que o temor a Deus é algo tão poderoso na minha e na sua vida, que tira de nós não só a vontade de pecar, mas o prazer. Porque muitas vezes a gente pode conseguir combater a vontade, mas o prazer ele é explícito, é um ciclo vicioso. Você tem vontade por causa de um prazer, mas quando a gente vem para esse lugar de temor ao Senhor, de entender quem Ele é, a gratidão a Ele, isso é tirado da nossa carne, é tirado da nossa alma. A graça é salvadora, mas o temor ainda é algo maior do que isso. O temor está muito conectado com é chegado o reino de Deus. Se você é salvo, não pare por aí. É só a porta de entrada. Então trouxe esse resumo. Foi as partes que falou muito comigo, pastor, e eu quero dar continuidade. Quero reforçar com você que temor, ele está mais conectado com amor do que com medo. Provérbios 8:13 nos fala um pouco sobre isso. Eu confesso para vocês, por muito tempo, eu orei, Senhor, o que é temor? O que é temor? O que é temor? O que é temor? E um encontro meu com o Senhor, Ele me deu Provérbios 8:13. Você tem perguntado algo para Deus com frequência?
Você tem procurado alguma resposta no Senhor, sim ou não? Se sim, dá um sinal aí para dar aula junto comigo. Olha, a maioria das vezes que eu fico perguntando algo muito para Deus, buscando, que eu não estou entendendo, que eu quero uma resposta do Senhor, Ele sempre me mostra na palavra dele. Então, se você quer muito uma resposta, mergulha mais na palavra, leia mais, de uma forma mais profunda e não rápida e corrida, não para preencher um cheque de coisas a fazer no dia, mas para uma conversa de intimidade com ele. E eu estava perguntando para ele, Senhor, o que é temor? Por quê? Porque eu amo a sabedoria. Então eu queria ser mais sábio. E Deus falou para mim, cara, você não vai ser sábio pedindo sabedoria. Porque você tem que começar no início do filme, porque o temor é o início da sabedoria. Então volta uma casa atrás e começa a pedir, ao invés de sabedoria, temor. E quando eu comecei a pedir temor, eu queria entender mais o que era isso. E Provérbios 8:13 falou muito ao meu coração. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância e o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, eu amo tanto a Deus que tudo que Deus odeia, eu também odeio. Tudo que Deus não gosta, eu começo também a não gostar. Eu amo tanto a Deus, eu quero ser como aquele que eu amo, que o que Ele ama eu também quero amar. Então, temor ao Senhor, aqui no Provérbios 8:13, é algo muito simples, é só você estar do lado do seu amado, daquele que tanto te ama. É você estar do lado dele, principalmente, né? O pastor também comentou na aula passada, ouvindo e vendo o que ele está fazendo. Jesus falava, né? Eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazendo. Quantas coisas eu e você estamos fazendo sem perguntar ao Pai, sem ver nele. Então, fique do lado dele, vá mais íntimo com ele, porque isso vai manifestar muito temor em você. Nós precisamos cultivar, sabe? Temor não é algo assim que você acorda da noite pro dia já com temor. É tanto que quando fala temor, se associa a medo. E eu estou te falando que temor está associado a amor. Vamos cultivar isso. O temor não só é uma declaração de amor a Deus, que você se importa com o que é importante para Ele, mas há muitas promessas na palavra conectadas para quem teme ao Senhor. Eu não sei se você já fez essa busca, mas olha só. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato desprezam a sabedoria e a disciplina. Quanto mais você teme a Deus, mais sabedoria, não dos homens, mas mais a sabedoria dele, você vai acessar. Está nos garantido aqui em Provérbios 1:7. Segunda promessa que há para quem teme ao Senhor, Salmos 34, versículo 8 e 9. Salmos 34, versículo 8 e 9. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem ao Senhor. Nada falta aos que temem ao Senhor. À medida que nós cultivamos o temor ao Senhor, nós prosperamos. Nós prosperamos. Há claramente essa promessa sobre eu e você. Então, se você começar a perguntar assim, e quando a gente fala prosperar, não é somente sobre dinheiro. Então, faça uma pergunta para você. Qual área da minha vida não está próspera? Qual área da minha vida não está plena? Deposita temor do Senhor naquela área específica. Começa a perguntar os planos dele sobre essa área. Começa a chamar ele para fazer parte dessa área. Por quê? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os que são santos, pois nada falta aos que temem. Aqui há santos nessa sala? Separados no Senhor?
Em nome de Jesus, nós queremos acessar esse temor que libera a provisão, a prosperidade do Senhor. Tem mais promessas, Provérbios 10, 27. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão vida do ímpio é abreviada. Mas os perversos terão a vida do ímpio abreviada. Provérbios 14, 27. O temor ao Senhor é a fonte de vida. O temor do Senhor é a fonte de vida. E afasta das armadilhas da morte. Temer ao Senhor está intimamente conectado com longevidade. Quer viver muito? Eu tenho motivos para querer viver muito. O máximo de anos que eu conseguir viver, eu quero anunciar o meu amado Jesus. Que Ele salva, que o reino dele é chegado. Já pensou você ter sua vida abreviada por falta de temor? Pastor Luiz, nós falávamos sobre uma situação, olha agora aqui novamente, né? Tá entendendo? Temor gera vida. Temor gera vontade de viver. É a fonte da vida. Há algumas promessas na palavra do Senhor, né? Honra o teu pai e tua mãe para que seus dias sejam longos na terra. Agora você tem o temor que agrega dias, vida, fonte da vida. Querido, eu declaro vida sobre você. Eu declaro fome e sede para que todos os seus dias, em temor ao Senhor, sejam com propósito, para a honra e glória do Senhor. Quero resumir essas 3 promessas. Temer ao Senhor te dá sabedoria, prosperidade e longevidade. Tá bom? Ou você quer mais motivos para temer ao Senhor? Mas que o principal dele, acima das promessas, seja o seu amor por ele. Amém? Então eu dei toda essa pincelada sobre temor. Temor e temor a Deus. Trouxe um pouco do contexto do que o pastor trouxe. Mas hoje a minha aula, ela é um pouquinho diferente. Ela é sobre temor de homens. Já ouviu essa expressão? Temor de homens. Temor de homens. Quero andar com você nos próximos minutos nesse tema. Provérbios 29 e 25 diz: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Está seguro. Quem teme ao homem cai em armadilha. Deixa eu falar para você. Daqui a pouco eu vou reforçar, mas eu já quero que você entenda um pouquinho isso. Temor é algo parecido com fé e amor. O que eu estou dizendo? Fé, todos têm. Até um ateu tem fé. Por que um ateu tem fé? Porque ele tem certeza em algo que ele não vê. Então, quando um ateu decide não acreditar em Deus, ele está depositando a fé dele nisso. Tem pessoas que colocam a sua fé em ídolos. Então, fé todos têm. O problema é onde você coloca, é onde você deposita a sua fé. E o que isso tem a ver com temor? Temor todos têm. O problema é onde você deposita o seu temor. Então, estou conversando com você sobre o perigo de temer homens. O que é temer homens? Eu vou descrever um pouquinho aqui e você vai identificar. Você já viu pessoas que vivem para agradar os outros? Ela tem uma necessidade, ela respira agradar as outras pessoas. Pessoas que necessitam muito de aprovação de terceiros. Elas buscam palavra de afirmação e aprovação. Elas precisam ser aceitas de qualquer maneira. Pessoas que não vivem se não for reconhecida. Se você não der 3 tapinhas nas costas dela e falar o quanto que ela é incrível, ela não consegue ter uma boa semana, por exemplo. Pessoas que vivem atrás de elogio, pessoas que têm timidez de falar em público, porque ela teme o que as outras pessoas vão pensar a respeito delas. Quando você pega o temor de homens e anda um pouquinho para a psicologia, isso demonstra muito, né, doutora?
um complexo de inferioridade. Temor de homens denuncia que você tem um complexo de inferioridade. Baixa autoestima. E aí te coloca no lugar de perigo, que é dependência emocional de outras pessoas. Você não consegue, né? Você tem a sua identidade negligenciada, afetada. E você vive uma pessoa com carência, com fome de amor. Está entendendo como é muito perigoso não depositar o temor no lugar certo e depositar ele em homens? Resumindo sobre o que é temor de homens, é você andar numa vida de escravidão que Jesus já te tirou dela. Todos aqui conhecem a Jesus? Se você conhece a Jesus, se você aceitou Jesus como Salvador, Gálatas 5:1 fala essa verdade sobre a sua vida. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firme, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Como pode você ser livre pelo sangue de Jesus e agora você está entregando a sua liberdade em temor de homens, em dependência emocional de outra pessoa? Tem um livro que tem um título muito forte, é bem impactante, que fala: quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Esse livro, ele aborda muito sobre esse tema, temor de homens. E ele faz algumas perguntas que nos ajudam a identificar se eu e você estamos andando em alguma área da nossa vida em temor de homens. E eu vou passear por essas perguntas, fica atento, deixa o Espírito Santo trazer à superfície se você tem uma dificuldade em alguma dessas áreas. Deixa o Espírito Santo revelar seu coração para você mesmo. Você conhece pessoas, e a gente coloca sempre na terceira, né? Você conhece pessoas, o amigo do amigo? Não precisa se entregar, tá bom? Senão eu vou levantar a mão aqui várias vezes também. Você conhece pessoas mega tarefadas? Pessoas que não conseguem fazer nada? São pessoas que têm tamanho temor de homens que não conseguem dizer não. Então ela vai andando na vida dela, aí você fala assim: cara, dá para lavar o carro? Sim. Cara, dá para você fazer e levar no mercado? Sim. Cara, dá para você arrumar a casa? Sim. Sim, 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 não por conta de um propósito, mas de um temor. E quando você fala sim para tudo, por não conseguir falar não para pessoas, o seu propósito ele é esvaziado. Porque você não sobra tempo para viver o seu propósito. O temor de homens que você tem te coloca refém de falar sim para todo mundo. Pessoas muito atarefadas, cuidado, você pode estar falando sim demais e esvaziando o seu propósito. Pessoas casadas, que têm uma dependência compulsiva do seu cônjuge. Isso é errado. Tem muito marido e mulher procurando no outro o que só Jesus pode suprir. Está entendendo? E quando você entrega a sua expectativa no seu cônjuge, que só Jesus pode suprir, você pode correr no risco de fazer o seu cônjuge o seu Deus. Ele vira um ídolo seu. Eu preciso do meu cônjuge, eu preciso da afirmação dele, eu preciso que ele faça o que eu quero, eu preciso, sei lá qual é a dependência que você tem do seu cônjuge. Todos nós aqui já discutimos com o nosso cônjuge? Ou só eu? O senhor já discutiu? Já deu uma discutida? Gente, pensa numa coisa chata, é eu discutir com a Cris. Não, eu não discuto com ela, né? Ela discute comigo. Vamos arrumar esses verbos aqui. Eu ia te corrigir. Obrigado. O mestre está sempre ali corrigindo. E aí ela discute comigo e eu tenho que vir pregar. Fecha a conta? É difícil.
É difícil, a alma, né? A alma vem para a superfície, agita o ambiente, mas por eu não ter temor dela, eu venho e prego. Porque se eu precisar de um estado emocional para dar uma aula, para pregar ou para falar que Jesus salva, o meu temor é dos homens, mas o meu temor é de Deus e não dos homens, em nome de Jesus. Não coloque no seu cônjuge um fardo que Jesus já tirou. Não faça do seu cônjuge um Deus, senão, sem querer, ele pode controlar você. Entende? Tem pessoas que têm muita dificuldade com autoestima. Tem muitas pessoas que têm dificuldade com crítica. E elas ficam constantemente procurando entender o que os outros pensam ao respeito delas. Né? Carência de amor, carência de afirmação. Então, se preocupe um pouco menos sobre o que as pessoas pensam de você e se preocupe 100% com o que Deus pensa de você. Se preocupe 100% com o que Deus está falando ao seu respeito. Porque nem sempre as pessoas estão qualificadas para pensar sobre você. Entende? Deixa eu ver a próxima pergunta. Tem uma situação aqui que ele traz. Se pessoas com temor de homens, que elas têm muito medo de serem reveladas. De ser reveladas como um impostor. De ser revelada como um fracassado. Tem pessoas que colocam... Ela tem tanto temor dos homens que ela coloca muitas camadas, muitas máscaras. E ela vive, por ela ter muitas máscaras, por ela viver muito de aparência, ela teme muito ela ser revelada. Então eu venho aqui, eu falo que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e você tem que amar a sua esposa como Jesus ama a igreja, mas eu não amo a minha esposa, então eu tenho o quê? Uma máscara. Eu sou uma farsa. E por eu ser pego nisso, eu começo a gerar um temor que as pessoas revelem o meu verdadeiro eu. Que elas acessem o meu verdadeiro eu. Daqui a pouco eu vou te falar mais sobre esse ponto. Tem pessoas que têm um vazio nelas tão grande, que mesmo ela entendendo que Jesus pode preencher, que só Jesus pode preencher, elas ainda continuam precisando de um propósito maior. Precisam... Sabe aquela pessoa que ela quer ser indispensável? Ela quer fazer tudo dentro de casa? Ela quer resolver o problema de todo mundo? Ela tem um vazio dentro dela. Ela precisa ser uma pessoa útil. Por quê? Se sente um inútil. Eita. Mas eu vou dar uma solução para tudo isso, tá? Não fica triste, não. Deu uma pesada agora. Eu vou pular umas perguntas aqui para não ficar muito pesado. Essa aqui eu não vou deixar passar, não. Gente, eu tenho amigos. Você tem amigos? Eu tenho amigo que eu fico olhando ele no olho, ele mentindo para mim. Eu já tenho discernimento de espírito, né? Mas nem preciso usar. O bicho é tão sem vergonha que eu fico assim. Meu amigo mentindo para mim, a primeira pergunta que eu faço é... Ele acha que eu sou tão burro assim, porque ele está me contando essas coisas. Só que ele não entende que eu entendo que não é verdade. Tem esse perfil que é o mentiroso. E chama até de mentirinha branca, sabe? Mas tem um perfil também que é o omisso. Pessoas omissas. Mentirosos e omissos, com temor de homens, mentem por conta da aprovação, são omissos porque não querem ser confrontadas, mas deixa eu falar para você. Seja mentirinha, seja mentirona, seja omissão, a mentira tem um pai, que não é o seu. Amém? Todos têm um pai. Você tem o pai do Senhor Jesus, ou você tem o pai da mentira sobre você. Então quebra isso. Temor de homens. Que é a pessoa que vive com mentirinhas para não ser pega, sabe? Em nome de Jesus, nós somos libertos disso. Pessoas que são facilmente iradas. Nossa, eu tratei muito isso em mim, eu ficava muito nervoso com tudo.
e eu mal entendia que era temor dos homens. Ou seja, como eu posso dar a capacidade para alguém me alterar internamente, tá entendendo? Quem eu quero que me altere é o meu Deus, com o fruto do Espírito, não pessoas me alterando com o fruto da carne. Que a gente tem que vigiar, porque senão daqui a pouco a gente está dando tanta autoridade para os outros, que os outros te faz feliz, te faz triste, te faz nervoso, te faz calmo. Olha, há uma estabilidade no Senhor Jesus garantida para nós, tá bom? Aleluia, aleluia. Temor dos homens, querido, nos rouba muitas coisas. Algumas delas mais grave do que tudo que eu falei aqui agora. Temor dos homens tem a capacidade de roubar de mim, de você, a capacidade de proclamar a salvação de Cristo. Pessoas que têm tanta vergonha, tanta timidez, que ela não ministra a vida do outro. Ela tem tanto temor dos homens que ela não se movimenta nos dons do Espírito, por exemplo. Ela não se movimenta no sobrenatural. Eu lembro uma experiência que eu tive, e eu estava assim, com muita fé. A gente foi num carnaval evangelizar, tá bom? Eu estava adequadamente vestido, não estava de fulião, não. Graças a Deus, nem gosto de carnaval. Mas fomos nós lá num grupo de evangelistas, e eu falei pra galera assim, ó, olha, eu tô no dom de cura hoje, todo mundo que eu orei foi curado. Então assim, ó, todo mundo que eu orei, Jesus curou. Então, você vê doente aí, você me chama. E eu tava Superman Gol. Meu, daqui a pouco me arrumaram um cara numa cadeira de roda. Aí eu falei, não, pô, calma aí. Uma dor de cabeça, uma dor na coluna. Meu, o cara pulou muito, machucou a perna. Eu queria orar para ele continuar, terminar os dias lá do carnaval, né? Que agora vai orar pelo cara. Tava uma roda de todo mundo bebendo e o cadeirante no meio. Eu falei, mas graças a Deus, eu não tive temor dos homens. Eu orei pelo cadeirante. Ele não levantou dessa vez, mas ele foi encontrado pelo amor de Jesus, sabe? Ele foi tocado, ele foi ministrado, ele foi chorado. Eu falei para ele, olha, Jesus mandou aqui orar por você, ele te ama, ele quer te levantar desse lugar. E ele começou a falar que a mãe dele era cristã e que estava orando por ele e que a gente era a resposta. Às vezes, o temor de homens nos traz isso. Eu vou entregar uma palavra profética e se não fizer sentido. Eu vou entregar uma palavra de conhecimento e se não fizer sentido. E se eu orar pela pessoa e ela não for curada? O que interessa? Não é sobre eu? Não sou eu que curo? É o poder do Espírito. Entende? Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter uma série de fatores. Mas a cura é Jesus que opera. Então, quando eu ministro, não é sobre mim, mas é sobre aquele que está me enviando, me comissionando. Não deixe o temor de homens roubar de você o que o pastor Luiz nos ensinou na aula passada. O andar no Espírito, sabe? Você entrou na graça, você é salvo, agora você anda implantando o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Deixa eu ser bem sincero para você. Temor de homens é um pecado que a gente tem que combater. É um pecado que chama idolatria. Idolatria é tudo aquilo que disputa o senhorio de Jesus no nosso coração. Tá entendendo? Devido ao temor de homens, é que existe tanta manipulação e tanto abusos. Pessoas tão carentes chegam perto de pessoas mal intencionadas, entregam a vida para elas e são manipuladas, né? Pessoas têm facilidade de idolatrar o homem. Temor dos homens é um pecado e é uma falha no nosso caráter que a gente tem que investir para vencer em Cristo Jesus. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu fiz esse paralelo no início da aula com você. Não pegue o seu temor
e saia distribuindo ele por todos os lugares. Com parente, com ambiente de trabalho, pessoas do trabalho, pessoas que são sociais, ambientes de amigos, ambientes sociais. Sabe? Seja uma pessoa dentro da igreja, seja uma pessoa em todos os ambientes que o Senhor te levar a andar. Tema somente a Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O temor de homens é algo assim que adoece você. Sabia disso? Adoece. Onde está escrito isso, pastor? Tiago 5,16. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Pessoas que temem homens, jamais elas vão ser vulneráveis. Temor aos homens e vulnerabilidade não coexistem. Porque, lembra que eu disse? Pessoas que temem aos homens têm várias camadas de máscara. Ela nunca vai chegar num pastor, num homem de Deus, numa mulher de Deus e falar assim, eu tenho um erro, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um vício, eu tenho um pecado, e eu gostaria que você andasse comigo para me ajudar a vencer isso. É para você confessar para qualquer pessoa? Não. Pelo amor, tá? Vigia. Fala com Deus com quem Ele quer que você confesse. Eu quero trazer 3 histórias rápidas, bem resumidas aqui, de homens na palavra do Senhor, que ao se movimentarem debaixo de temor de homens, perderam muito ou perderam tudo o que eles tinham. O primeiro homem que eu quero pontuar com você, Rei Saul. Conhece Rei Saul? Tem uma série. A série está na onde? Na Amazon, né? Bem legal. Mesmos criadores lá do The Chosen. Lá mostra muito, né? Aconteceu um momento ali em 1 Samuel do versículo 13. 1 Samuel capítulo 13, do versículo 9 ao 13. Eu quero ler só o 11 para a gente ir rápido. Mas o que diz? Samuel perguntou para Saul, né? Que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados. Nossa, que palavra diferente. E que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Gente, tá melhor aqui? Mas Samuel disse, o que você fez? Saul respondendo, vi que meus homens estavam se debandando. Não tem um L aqui não, né? Debandando. Tá tudo certo, né? Indo embora. E que o Senhor não chegava no prazo que havia prometido. Além disso, os filhos... Gente, eu acho que eu tenho que ficar de longe para ler esse negócio, né? Estavam em Miquimás prontos para a batalha. O que está acontecendo aqui? Deus deu uma ordem muito clara para Saul. Cara, você vai lá e mata tudo do inimigo. Mata os animais, mata o exército, que não sobre nada. Aí o que Saul faz? Saul chega lá, ele olha que tinha uns animais mais bonitos, ele fala assim, esses animais eu não vou matar. E ele pega esses animais, e agora tem os animais, ele e o povo, e um comando de Deus. O comando de Deus era, né, para ele esperar Samuel chegar, para ele destruir os inimigos. E o que ele faz? Sacrifica. Ele não obedece. Ou seja, ele tinha uma ordem do Senhor e um temor dos homens. E ele preferiu temer aos homens ao invés de temer ao Senhor. E o que ele fez? Sacrifício a Deus. Há um versículo, se o pastor quiser achar aí, diz assim, melhor é obedecer do que sacrificar. Deus quer mais a sua obediência do que o seu sacrifício. Primeiro ponto que nós aprendemos aqui. Segundo ponto, um rei
perdeu todo o seu reinado simplesmente por causa de temor dos homens. Tudo que era mais valioso para ele, ele perdeu. Terceiro ponto que aprendemos com temor de Saul para com os homens. Você pode estar prestando culto a Deus debaixo de temor de homens e não de temor a Deus. Esse é aquele momento que você fala, misericórdia. Vixe, muita treta. A Michelle estava cantando esse hino ontem. Depois de uns refrigerantes, ela ficou bem animada. Não, ela não bebeu, não, tô brincando. Gente, é muito forte isso, entende? É muito forte isso. Isso nos mostra o quanto que a gente tem que estar consultando o nosso coração. Porque até, já apareceu aí, né? Obrigado. Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocausto e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a sondar nosso coração e a gente entender se a gente está adorando Ele por temor a Ele ou pelo que as pessoas vão pensar se eu faltar no culto. Ou que as pessoas vão pensar se eu não servir no culto. Entende? Aleluia. Tem Pedrão também, né? Você conhece alguém mais instável do que Pedrão na jornada? Gente, Pedro não escapa de uma, né? Tudo que bota para falar, Pedro tem um arquétipo. Pedro é um apóstolo, um homem de Deus que nos inspira muito. Porém, em um momento ele se moveu debaixo de temor de homens. E o que aconteceu? Ele levou outros homens a também temer a homens e foi um hipócrita. Isso está escrito em Gálatas 2, do versículo 11 ao 14. Gálatas 2, do versículo 11 ao 14. Aí chega Paulão, né? Paulo Paulada. Também conhecido Paulo Paulada. Vocês lembram dessa passagem? Paulo já chega assim no versículo 11, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei face a face por suas atitudes condenável. Eita, Paulo é sem massagem. Pois, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou do gentil, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, mano, olha só, se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar o gentil a viver como judeus? Misericórdia. Esse é o verdadeiro duas caras. E o problema de você ter temor de homens, que não é somente sobre você, mas é que também você vai levar outros santos a temer a homens e não a Deus. Então, meu irmão, você está entendendo a importância de cultivar o temor ao Senhor? Porque o inverso também é verdadeiro. Quanto mais você teme ao Senhor, mais você vai motivar a minha vida. Que eu também ande debaixo desse temor libertador. Temor aos homens, eu estou aqui há muitos minutos te falando que te leva à escravidão. Mas o temor a Deus te leva a andar em liberdade. Aleluia. Que tenha Paulos perto de nós, amém? Que quando eu temer homens, pastor Luiz seja um Paulo na minha vida, você seja um Paulo na minha vida e fala, eu confrontei o Jura face a face. Como é o nome do irmão? Jona? Confrontar o Jonathan face a face dá mais trabalho, né? Tem que ser no poder do Espírito, com 1,96 m. Eu quero terminar com o terceiro exemplo. De temor de homens, o como isso é perigoso. Havia um governante político, Herodes Antipas. Lembra quem é Herodes Antipas? Filho de Herodes o Grande.
Mateus 14, versículo 8 ao 9 e o 10, nos fala como um governante, como um político, como um homem de autoridade, ao temer homens, prejudica muito a própria vida. Instigado pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas, por causa do juramento feito diante de homens, diante dos convidados, deu a ordem para que atendesse ao pedido. João foi decapitado na prisão. Deixa eu te falar, há temor de homens, mas também há temor de mulheres, tá bom? Brincadeira, homem no genérico. Vocês têm que rir, gente, vocês não estão comigo, né? Essa piada é mó legal. Vocês já estão rindo da piada sem graça, né? Tá bom, já ajuda também, já ajuda. O que está acontecendo aqui? Você lembra, né? João Batista falava para o Herodes Antipas que ele não podia ficar com a mulher do irmão dele. Não pode, amém? Não pode ficar com a mulher do irmão, todo mundo sabe. E João Batista era uma voz profética na vida de Herodes, o Antipas. E a mulher, sendo condenada pela voz profética, pega a filha, bota a filha para dançar, ganha o coração do homem, do rei. O rei fala para essa menina: pode me pedir até metade do meu reino. E ela, debaixo do temor da mãe dela, falou: não quero nada. Só a cabeça do profeta. O que isso está falando para nós dois? Nós dois, ó. Eu e vocês, dois. O que está falando para a gente? O temor de homens faz a gente matar as vozes proféticas na nossa vida. Quanto mais você teme aos homens, as vozes proféticas irão ser mortas ao seu redor. Eu não quero calar as vozes proféticas. Todos aqui, movidos pelo poder do Espírito Santo, se me veem algo errado, me confronte. Assim como Paulo, assim como João Batista entregou sua vida pela verdade. Não temeu nem pela vida dele, muito menos por temor de homens. Então eu te dei um grande problema, né? Temor de homens. Eu quero finalizar te ajudando como vencer temor dos homens. Apetece saber como vencer o temor dos homens? Deixa eu dizer para você. Primeiro, vencer o temor dos homens é como a gente vence todos os outros pecados que nós lidamos na nossa vida. Reconhecendo. Então, primeiro você reconhece se em alguma das áreas, eu dei muitos exemplos para você, você se movimenta em temor dos homens. Você reconhecendo que você tem um pecado, o segundo passo para você temer o temor dos homens é você levar ao pé da cruz. É você pedir perdão, é você confessar ao Senhor Jesus. Por quê? 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Aleluia. Muitos dos pecados que nós possamos estar andando, nós não somos curados, tanto por falta de temor a Deus, como com falta de reconhecimento e pedir perdão. Agora, você pediu perdão, não acaba por aí. Não é somente um passe de mágica. Quando você se arrepende de um pecado, você tem que procurar qual que é a raiz do pecado e lidar com ela. Ou seja, temor dos homens é sobre um órfão buscando afirmação na rua que não recebeu em casa. Temor de homens é sobre um órfão buscando a afirmação na rua que não recebeu em casa. Enquanto que o temor de Deus é sobre um filho sendo afirmado dentro de casa pelo Pai de amor. João 1,12. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. O que eu estou falando com você? Uma vez salvo,
Você tem que andar na identidade de salvo. Uma vez que você encontra Jesus, você tem que andar na identidade de Cristo. Uma identidade de filho. Ou seja, a nossa identidade é Cristo. A palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. Acabei de ler para você que você, em Cristo, é filho de Deus. E não só tudo isso, mas você é comissionado a dar continuidade ao legado de Jesus. E com temor de homens, você é paralisado. Mas com temor de Deus, você é impulsionado, você é comissionado a andar nesse ambiente de identidade em Cristo. 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todos os pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. Salmos 139, 17 e 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu gostaria que você declarasse sobre a sua vida. Salmo 139, versículo 17. Sabe, eu gostaria que enquanto você declarasse isso, você renunciasse toda a importância do pensamento dos homens ao seu respeito e colocasse todo o seu temor nisso aqui. Você consegue ler em uma só voz, declarando, não é você ler para dentro, é você declarar isso sobre a sua vida. Vamos lá? Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerar. Os pensamentos dos homens podem te condenar, te paralisar, te escravizar, mas sempre os pensamentos do Senhor ao seu respeito serão preciosos. Isaías 55, 8, 9 fala sobre esses pensamentos. Diz assim a palavra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É uma aula, ela está encerrada, mas eu quero te dar a oportunidade de aplicar essa aula nesse momento, no seu espírito. Quero te convidar a você fechar os seus olhos. E como eu te falei, se o Espírito Santo revelou ao seu coração que em alguma área da sua vida você tem temor de homens, às vezes você não tem temor de homens em todas as áreas, mas em uma área específica você tem uma dificuldade. Eu gostaria de te incentivar a ser curado, a ser liberto dessa área. Então, primeiro você reconhece. Na sequência, você confessa ao Senhor, porque você o teme e você não quer esconder nada dele. E agora que você eventualmente possa ter o confessado, você pede o perdão, que já é garantido, que te justifica de todo o pecado. Mas também você entrega a sua identidade a Jesus. Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre a vida de cada um de nós. Obrigado pela tua presença nesse ambiente. Obrigado porque o Senhor está ministrando nossos corações nesse momento. Senhor Espírito Santo, nós não queremos esconder nada de ti. Que o nosso coração ele seja vulnerável diante da sua presença. Que ele seja limpo agora pelo sangue de Jesus. Nós nos arrependemos todas as vezes que o que os homens pensam foi mais importante para mim do que o que o Senhor pensa. Eu me arrependo, papai. Eu me arrependo. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós uma maior revelação do seu temor. Nós queremos te temer mais, papai.
porque tem muitas promessas, tem muito amor envolvido nesse temor. E nós queremos andar em liberdade todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo seu tempo. Aquela ida no banheiro.